Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é a Lê Brasil. Esse vídeo tá no meu canal aqui do YouTube, então dá aí o seu joinha se você gostou, né? Compartilha com alguém se fizer sentido para você. E você também pode estar se inscrevendo no canal. Então, esse vídeo especificamente eu vou estar gravando para um workshop que eu estou fazendo, que é para empreendedores. Então, no caso, hoje a gente vai estar desenhando o caminho, ou seja, a jornada desse empreendedor. Então, tem o primeiro passo. Antes disso, a gente precisa trazer em mente, deixar claro, né, ter clareza, né, que o empreendedor, ele precisa ser o protagonista, né? Ele precisa ser resiliente, ter positividade e gerar ação. Então, isso é fundamental no empreendedorismo. E, baseado nisso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar esse caminho, né? A gente vai estar desenhando essa jornada para a gente ser mais assertivo, beleza? Então, qual é o primeiro passo, Ale? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é o estado atual. Como você se encontra? Então, como é que eu encontro esse empreendedor? Esse empreendedor hoje, ele pode já ter o seu negócio em desenvolvimento, ele pode estar na criação da sua logo, ele pode estar iniciando, né, um negócio pequeno, mas você tem que sempre pensar grande, né, ainda pequeno. Isso é positivo. Por quê? Porque você vai viver em um mundo de superficialidade, que você foca muito no ter meu carro, meu apartamento, meu iPhone, ter as coisas. E, às vezes, para começar um negócio, não é necessário você ter algo bom para fazer aquela coisa perfeita. Você começa como você está, você começa com o que você tem, né? É como se você estivesse começando um namoro e aí naquele mesmo dia tem um casamento e o cara aí vê você aquela pessoa maravilhosa e te convida para aquele casamento naquele mesmo dia, né? É algo que é uma oportunidade, não acontece todos os dias, mas pode acontecer. E aí você vai ter que vestir o que você tem, porque você tem alguns minutos, algumas horas, você não tem como você ir comprar nada, providenciar nada. Então você vai chegar no seu guarda-roupa e ver. Se você realmente tiver muito afim, você vai com o que você tem. Então, pensando nisso, você precisa entender que você começa com o que você tem. Então, seu estado atual, você está junto com as pessoas, fazendo as mesmas coisas provavelmente que outras pessoas ou algo mais diferenciado, mas quando você não faz o desenvolvimento pessoal, você não tem uma clareza do seu posicionamento nesse negócio. E você precisa ter clareza disso. E muitas vezes você não sabe qual é o seu perfil comportamental, que é uma outra sacada que você precisa ter claro. Por quê? Porque é no perfil comportamental que você vai identificar qual é o seu ponto forte e quais são os seus pontos de melhoria. Como você vai melhorar isso para ser mais assertivo? Principalmente que a gente precisa da comunicação, porque vendas é relacionamento e relacionamento é comunicação. Então, assim, tudo tá linkado. Então, você pega, tá ali e recebe esse chamado. Então, qual é o passo número 2? Passo número 1 é o estado atual, como você se encontra, beleza? Passo número 2, quando você tem um chamado. Aí você recebe o chamado para fazer algo diferente, né? Então, às vezes, você tem uma oportunidade de fazer determinada coisa que vai agregar valor ao seu negócio. E aí você fica meio receoso se você vai fazer ou não. Por quê? Porque para poder você aceitar esse convite, você precisa ter confiança na pessoa, concorda? E aí, às vezes, o que acontece? Você fica se vai, se não vai, e você fica meio indeciso também, quando você ainda não tem um negócio para empreender. Então, assim, você fica assim, poxa, empreendo, não, fico no mundo atual, trabalhando como todo mundo, né? Será que eu vou conseguir sobreviver ganhando lucro? Porque eu não vou ter o fixo, mas o fixo é tabelado, o meu lucro posso escalonar, e aí você não tem uma visão de como esse mundo funciona. Então aí pode gerar o terceiro passo, que é a recusa. Você se recusa,
Da mesma forma que você já pode estar empreendendo, você tem aquela oportunidade de estar fazendo algo novo e você pega, recusa porque você não conhece, não gerou confiança, é desconhecido. Tá tudo bem, a gente entende isso, porque é o processo. Então, nessa recusa, né, tanto de um lado como do outro, para quem está começando e para quem já está na jornada, né? Então, quem está na jornada geralmente recusa uma nova oportunidade. E quem está começando, às vezes, recusa porque não quer trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, por isso que eu volto a afirmar a importância de saber qual o seu perfil. Além, o que é perfil comportamental? O perfil comportamental é como a pessoa se apresenta, como ela se comporta. E hoje em dia ele está sendo muito avaliado por empresas em processo seletivo. Só que muitas vezes a pessoa faz esse teste e ela não tem o feedback, porque o feedback é dado à empresa. Então, como é que funciona? Temos 4 perfis. O perfil analista, o perfil planejador, o perfil executor e o perfil comunicador. Como é que eles funcionam? Todos eles estão presentes no ser humano. Só que o que a gente vai avaliar? O nível de percentual que está presente e qual é o que é mais presente em você e aquele que você precisa melhorar, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. O meu perfil comportamental, quando eu fiz o teste, né, o assessment, deu que eu sou analista, certo? Então, assim, que eu faço muita análise da pessoa, que sou uma pessoa muito de estar analisando início, meio e fim. E isso é uma verdade, né? Então, eu faço aquilo quando eu entendo o início, meio e fim e aquilo tem uma confiança para eu dar o próximo passo. É o meu perfil, né? Então, hoje eu tenho clareza que tudo que vier a mim eu tenho que saber início, meio e fim. Eu já tinha isso como uma intuição, algo meu, mas hoje eu já sei o que é isso, né? E aí, qual é a parte que eu preciso melhorar? A comunicação. Por quê? Porque às vezes eu estou falando aqui e as pessoas não estão entendendo o que eu estou querendo falar. Por quê? Cada um tem o seu perfil, então eu não sei. Se eu estiver falando aqui para pessoas que, se as pessoas, na realidade, as pessoas que estão me ouvindo, se elas são analistas, elas vão estar entendendo o meu ponto de vista, de detalhar início, meio e fim. Mas se forem planejadores, eles já vão querer que eu vá direto ao ponto em relação a quais são as ações que temos que colocar ali para planejar o que vai fazer, né? No caso, o executor, ele já quer ir para a execução, ele já quer fazer acontecer. Só que aí ele não vai analisar, ele não está planejando, entendeu? E aí, às vezes, dá certo, mas às vezes não dá certo. Então, assim, esse negócio de tentar dar certo, então, assim, você tendo esse olhar mais criterioso, mais assertivo, é válido. E o comunicador, que ele comunica, que é onde vai estar o fechamento da venda, mas muitas vezes, o que é que acontece? Ele não vai estar ali, né, com tudo orquestrado. E aí ele vai fazer aquela comunicação, ele vende muito fácil, mas assim, ele acaba não se firmando no que ele realmente faz. Então isso é importante você estar sabendo para quem você está falando, se a comunicação está sendo assertiva, você mostrar como você é. Às vezes a pessoa, ela podia ir direto ao ponto, ela fica fazendo rodeios, não fala logo, mas é porque a minha intenção é que você entenda de uma forma, né, que não fique com dúvidas do que eu estou falando. Então, nessa jornada, você saber o perfil, na hora da recusa, né? Qual o perfil mais predominante a recusar algo? É aquele que ele não entende a análise do processo, ele não tem um planejamento e a execução dele também não está a postos, né? Mas ele quer comunicar algo. Então, assim, a gente vai ajustando e você se conhece. Você começa a ler aquele relatório e você vê, eu sou assim. Mas se eu pedisse assim, defina quem você é, você não se define, você não se autodefine, você pode se definir com a palavra, mas você não vem com toda a propriedade. E às vezes, quando eu estou conversando com uma pessoa, por mais análise, né, comportamental que eu faça ali daquela conversa, eu preciso que esse teste traga clareza, que ela realmente apresenta... que aquele perfil é predominante nela, é forte nela, né? Porque às vezes eu fico em dúvidas. Então, assim, o teste, ele é assertivo e a gente vai trabalhando.
Porque hoje eu trabalhei meu lado comunicador. Se fosse a lei de antes, eu nem estava aqui falando com vocês, nem gravando esse vídeo, gente. Tenha certeza disso. Mas eu tive que trabalhar. Como foi que eu trabalhei esse lado comunicador? Então eu comecei a gravar os vídeos e apagar todos eles, né? Porque eu não gostava do que eu estava falando. Eu comecei depois a fazer um processo de lives, né? Para poder conhecer as pessoas. Então, assim, eu tinha que fazer um atendimento online e eu tinha que apresentar, palestrar para essas pessoas de forma online. Então, assim, são coisas que você vai ter que ir buscar, né? Dentro de você, uma essência e fortalecer. Porque eu ficava assim, eu posso me comunicar, eu consigo me comunicar. Porque assim, eu tinha clareza que a minha comunicação não era tão assertiva com as pessoas. Porque o meu cérebro ele processa muito rápido, eu entendo o processo muito rápido, eu já analisei, eu já fiz ali o planejamento, eu já quero executar. E o meu segundo perfil forte é a execução. Então eu analiso rápido e executo. Entendeu? Então às vezes eu pulo até um pouco o planejamento. Mas aí depois eu vou ajustar esse planejamento. E o que é que eu precisava realmente? Fechar a venda. E a venda você fecha na comunicação. Por isso que é importante o perfil comportamental. Aí é a cereja do bolo, viu? E vamos seguir. Então, com a recusa, né? Você vai para a próxima etapa, que é o quê? Então, vamos recapitular. Vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora, a gente está falando da jornada do empreendedor. Então, ele começa no estado atual, ele tem um chamado e muitas vezes ele faz a recusa desse chamado. E aí o que acontece? Ele precisa de uma ajuda. É aí que aparece na vida dele um mentor, que vai estar ali ajudando, né? No processo. Ou então, muitas vezes, ele tem uma ação sobrenatural mesmo, porque vai gerar um conflito de um diálogo interno. Então, assim, ele não tem clareza que ele precisa de alguém para ajudar ele, porque ele acredita que ele pode fazer sozinho. Então, muitas vezes é assim que acontece. Então, a pessoa acredita que ela pode fazer sozinha e aí ela vai e faz. E aí, nem sempre vai ter os resultados. Mas aí, ele é condicionado a ser positivo, né? Olá, protagonista da história, ele diz o que ele vai fazer. E aí, ele tem a resiliência, então ele vai passar pelas tribulações e aí ele vai ser positivo. Então, essa positividade dele começa a fantasiar que tá dando certo, mas ele não tá tendo resultados em números, esses resultados não estão sendo bem mensurados. E aí o que é que precisa fazer? Ele entra em crise, porque tipo assim, ele criou um mundo que tá tudo bem positivamente, porque é o perfil, né, do empreendedor em si, e aí no caso, e agora? O que é que ele faz? Se não tá tendo resultado, não tá mensurando isso, e a gente precisa ter a disciplina e a constância. Isso é forte na jornada do empreendedorismo. Mas aí nessa crise é o diálogo interno. É o momento que ele vai estar vencendo aquela coisa de que ele pode ir, que ele não vai. Ele avança ou não vai. Ele decide fazer, eu vou fazer, por exemplo, esse curso. Eu vou ter esse mentor. Ou então ele vai decidir ali, não, eu vou empreender, eu vou seguir mesmo, eu vou arriscar, vou ver o que é que vai dar. Vou pagar para ver. Então, aí é a decisão dele. Então, ele sai dessa crise. Então, esse conflito interno entre a luz e a sombra já começa a diminuir. E ele começa a entender que ele vai precisar, depois da crise, de um comprometimento. É aí que vem. Porque é na crise que ele ou vai sabotar de vez e desiste, não é pra mim, ou é na crise, né? Depois que ele passou daquela ação sobrenatural ali, de acreditar, de fé, que ele vai pegar e dizer, não, eu realmente quero continuar. E aí, ó, ele se compromete. E é aí que gera a mudança dos hábitos. Então, os hábitos, eles começam a mudar nessa fase, quando ele faz o comprometimento com ele mesmo, que ele vai mudar de fase. E aí, o que que acontece? Ali, eu não consigo ler um livro para poder gravar vídeo, para poder falar sobre isso, dominar o assunto, dar uma aula, fazer acontecer. Beleza. Mas aí eu vou perguntar assim, como é que é o seu estilo de vida? Você acorda cedo, você caminha, você come coisa saudável? Aí você vai ficar assim, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, né? Se é nessa fase que gera o comprometimento, que ocorre a mudança do hábito,
qual o hábito que você tem e que vai ser mudado. Que hábito é esse? O hábito de pegar o telefone e ligar para o cliente? O hábito de mandar mensagem? Ou o hábito de estar disposto a fazer isso e ouvir e saber que vai ouvir vários nãos, né? Porque as pessoas acham que é fácil. Deixa eu alternar aqui, que eu tô aqui no espaço, né? Então, tomando fibra líquida, né, gente? Porque precisa de energia, disposição. Então, isso aqui, por exemplo, né? Eu tô aqui gravando com vocês. Então, eu tô aqui, eu preciso me hidratar, eu preciso de energia, disposição. Eu tô falando, o conteúdo tá aqui no cérebro e eu tô aqui falando com você, gravando esse vídeo. Então, para que a coisa flua, então tem que ter essa disposição, energia, né? Até porque já são 1 hora, né? Praticamente. O horário do almoço já passou e eu tô aqui gravando uma série de vídeos porque o negócio é segunda-feira. Então, se eu não tivesse energia, essa disposição para transmitir para vocês positividade, entendeu? Então eu tenho que estar realmente nutrida. Eu precisei acordar cedo e caminhar, dar uma corridinha, né? Fazer técnicas respiratórias justamente para poder mentalizar qual o tópico 1, qual o tópico 2. Então, isso aqui é o bastidor, gente, do que vai sair nesse vídeo. Então, assim, não é algo que chegou assim, estudei isso aqui e vou lá fazer uma apresentação. Não é isso. Não é só conteúdo, é você trazer um pouco da sua experiência também, botar um pouco da sua essência, é uma mistura de tudo. E aí você consegue fazer com que aquilo seja único. Porque, por exemplo, quantos espaços de vida saudável, por exemplo, né? Tem vários. E por que as pessoas vão querer o meu espaço? Porque aqui tem um diferencial. Ah, assim, qual é o diferencial? Você está indo no espaço? Não, porque as pessoas que vão vir aqui, elas vão desfrutar de coisas que elas vão sentir. Eu vou usar os 5 sentidos dela. Ela vai degustar algo gostoso, ela vai fazer técnicas que vai deixar ela relaxada, ela vai aprender a mudança do hábito, ela vai saber do perfil comportamental dela, ela vai fazer uma avaliação de bioimpedância que vai fazer ela ter uma reflexão de como ela está agora e como ela poderia estar. Eu vou dizer para ela como é que ela poderia estar futuramente e a pessoa se interessa e aí o negócio fica lindo, entendeu? Então, é diferente de eu chegar simplesmente, não, eu tô vendendo isso, aquilo que eu... Não é assim que acontece. Então, a jornada do empreendedor, você precisa entender que tem estratégia, tem técnicas, você tem que estar ali. Claro que você está maquinando tudo, não. Você é ser humano também. Então, assim, como é que eu queria que me vendesse algo? Olha a chave. Como é que alguém compra? Como é que alguém vende para você? Como é que você compra algo? Você também tem que trazer um pouco de tudo isso. Então, vamos seguir. Chegou no comprometimento, tá comprometido, amigo? Vai aprender. Entra no aprendizado. Então, o aprendizado é o 7º tópico. Vamos fazer a recapitulação? Vamos lá. Então, primeiro passo, estado atual. Segundo passo, o chamado. Terceiro, a recusa. Quarto, você vai pedir uma ajuda sobrenatural, porque a sua fé é o que você acredita, porque às vezes o mentor não é o momento dele ainda, porque você não está preparado. O 5º passo, você entra em crise, é um conflito interno com você mesmo. E o 6º passo, você se titula comprometido, porque você já venceu esse conflito, essa crise, e você se compromete. Aí o 7º passo é você encontrar o mentor, né? Agora tem que ter a tampa e a panela, porque assim você vai ver quem é a pessoa que te inspira, a pessoa que você pode estar modelando, caso você não seja uma pessoa muito criativa, se seu perfil não for analista, por exemplo. Os analistas, eles são bastante criativos, né? Então, assim, você for um comunicador, por exemplo, então você precisa estar com esse trabalho meio que estruturado. Então, o Empreenda a Sua Paixão é justamente isso. A gente avalia os perfis comportamentais das pessoas e aí a gente coloca as estratégias de acordo para quem é analista, quem é planejador
quem é executor e quem é comunicador. E aí você sabe quem ele é, né? Então, assim, eu sou analista, mas eu tô vendendo só para analista? Não, eu tô vendendo para analista, eu tô vendendo para planejador, eu tô vendendo para comunicador e eu tô vendendo para executores. Então, assim, porque são os 4 perfis espalhados, eu não sei quem eles são, a não ser que eu faça um teste. Então, se eu não sei como é que eles são, eu vou estar conversando com ele, vou ouvir, ele vai me trazer um pouco. Aí é que vai desenhar o cliente ideal. Mas isso aí é para mais à frente, viu? Então, vamos seguir. E aí, nesse aprendizado todo, o mentor chega, mostra ali, é assim, como eu estou fazendo com vocês aqui nesse workshop. Gente, é assim que funciona. E aí, qual é o 9º passo? Que é desafiador, é a provação. É a hora de mudar a mentalidade. Gente, essa é a fase que quando você chega, porque nem todo mundo chega, é uma jornada, né, gente? A gente vai ficando pelo caminho. Você tá entendendo? Mas vai ter os resilientes, né? Porque o empreendedor, qual é? Ele é protagonista da história dele, ele é resiliente e positivo e ele vai gerar a ação, ele vai dar o resultado. Então, vamos lá. Então, essa aprovação é justamente a hora que você vai mudar a sua mentalidade. Como assim, Ale? Gente, eu tinha uma mentalidade antes de ser o que eu sou hoje, né? Qual era a minha crença limitantíssima? Eu não sei vender nada. Agora, presta atenção. Ó a ironia da situação do destino, né? A coisa. Workshop para empreendedores. Foco em marketing e vendas. E qual era a minha crença limitante? Eu não sei vender. Então, quando eu fiz o meu análise comportamental, que eu avaliei que dentro do meu processo lá eu tinha essa crença limitante, que eu não sei vender, o que é que eu fui fazer? Aprender a vender de forma estratégica. E aí, você chega no passo 9º, que é a recompensa, que é o quê? Colher os frutos. Colher os frutos do que foi feito. Mas eu passei por tudo isso, eu sei o que vocês estão sentindo, porque eu tive a dor de vocês, eu senti cada passo a passo. Então, o 10º passo, o desfecho. Então, o que? É você multiplicar esse aprendizado. Então, o que eu estou fazendo hoje com você, amanhã você vai fazer com alguém. Tá entendendo? E aí você vem o que? Vida nova. Você já está renovado e aí você vai gerar isso para outras pessoas, porque aquela pessoa, aquela lei que não sabia vender, morreu. E hoje nasce uma pessoa que treina pessoas a empreender a sua paixão. Então, esse é o desenhando o caminho. Essa é a jornada do empreendedor. Então, quando você analisa todos os passos, você vai estar planejando isso, executando e comunicando. E é extraordinário. Beijo no coração e até o próximo vídeo.